Apocalipse, capítulo de número 3, lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, é a carta dirigida à igreja de Filadélfia, ou a era de Filadélfia, o tempo de Filadélfia, a igreja da porta aberta. Leiamos o verso 10 até o verso 12. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei o seu nome e o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Mais uma vez, Pai, te agradecemos por esse momento de culto, te agradecemos pelo que o Senhor já fez por nós, te agradecemos pelo que fará. Por estes minutos finais, que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo é a nossa petição. Amém. Sentai, amados. São apenas 2 parágrafos que eu gostaria de mencionar aos irmãos. Um está na mensagem Hebreus 2, parágrafo 32 e 33. Quando o profeta de Deus desperta-nos a atenção, baseado nesse versículo, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz assim: o melhor da colheita escapou do movimento pentecostal. Os pentecostais receberam uma grande bênção, mas deixaram escapar o melhor da colheita entre seus dedos. Viveram 50 anos de festa, de regozijo, e depois se organizaram e perderam o primeiro amor. Na mensagem Hebreus 2, que eu estou mencionando, parágrafo 32 e 33, ele diz: quando vemos realmente essas coisas acontecendo, nós nunca deveríamos omiti-las. Nós simplesmente deixamos que isso passasse através de nossos dedos. Este é o problema com a grande igreja pentecostal. Eles deixaram que a verdadeira melhor parte da colheita escapasse através dos seus dedos, sendo que eles tinham isto em suas mãos. Deus deu a eles, nos Estados Unidos em 1906, no Brasil em 1911. Isso foi dado a eles. Não quer dizer que não existisse cristãos no Brasil. Nós temos cristão no Brasil desde 1600, já havia cristão no Brasil, mas Deus deu aquilo especialmente aquele movimento. Veja o que eles fizeram. Eles fizeram como o restante das igrejas. Eles correram a conquista e tentaram ser parecido com uma grande igreja mãe e se organizaram. Fizeram pequenas organizações e pequenos ismos, floresceram dali e simplesmente romperam a fraternidade. E se você não observar, os batistas, os presbiterianos e as demais denominações tradicionais apanharão isto. Eu vou ler isso aqui para vocês. Até porque, provavelmente, talvez 10 ou 15 pessoas entendem o que é que o profeta está dizendo aqui. Veja o que eles fizeram. Aqueles que receberam a manifestação de Deus. Veja o que eles fizeram.
Eles fizeram o que fizeram o restante das outras igrejas tradicionais que já estavam no Brasil há 100 anos, 70 anos, 80 anos, 200 anos. Eles fizeram pequenas organizações e pequenos ismos. Deixa eu citar uma data para vocês. 1935. 1935. Foi exatamente na convenção em Natal, Rio Grande do Norte, onde houve a primeira cisão dentro do movimento pentecostal. 1935. Um grupo de pastores brasileiros se revoltaram contra os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg. Melhor dizendo, contra Daniel Berg, que Gunnar Wingre já tinha ido para o Rio de Janeiro, antes, talvez em 32, 30, saiu daqui, foi para o Rio e em 33 faleceu. Foi exatamente quando, com a morte de Gunnar Wingre, foi exatamente com a morte dele, que Deus levantou uma outra voz. 11 de junho de 33. Foi exatamente nesse período. Gunnar Wingre foi recolhido. E ao ele ser recolhido, no dia 11 de junho, ele desceu na forma daquela luz. Mas é o mesmo, é aquele que guiou o povo de Israel, do Egito à terra de Canaã. É uma luz. Eu aconselho vocês lerem a mensagem, a coluna de fogo. Busca essa mensagem, coluna de fogo. Ele faz alguns esclarecimentos sobre a manifestação da luz. Como ela fala, como ela se move, como ela age. Que uns veem na igreja e outros não veem. Uns entendem e outros não entendem. Mas eu estava falando disso aqui, que deixou escapar. Em 1935, então, a convenção decidiu que não queria mais opinião dos missionários. Que a obra no Brasil seria tocada só por obreiros brasileiros. Estou falando de Natal, Rio Grande do Norte. Dali para frente, o trabalho suportou até 61. Até 1961. Eu estava um dia pregando, eu falei bem aqui, nessa posição aqui. Eu disse, em 1961, quando encerrou o grande movimento pentecostal, encerrou em 61, não foi 2001, 61. Porque Pentecoste é 50. Ali terminou o movimento. Nós estamos vivendo agora na festa. Até 61 só tinha uma igreja pentecostal. Até 1961 só tinha uma igreja pentecostal. Uma única. Uma única igreja pentecostal. Hoje nós estamos com mais de 900 aqui no Brasil. Isso aguentou até 61. De 61 para cá, começou o movimento pentecostal. E logo surgiu a Igreja Deus e Amor, para abafar aquilo que eles estavam rejeitando. Em 63. De lá para cá, o resto é tudo que vocês sabem. Tudo é novidade, tudo é coisa nova que está ocorrendo aí. Tudo festa. Tudo festa. É uma festa só. Tem até festa de rock pentecostal. E eu estava bem aqui e disse isso. Em 1961, quando Ron Romero esteve no Brasil e se propôs, descendo a escadaria do templo da 14 de março, o antigo templo, e disse que ia orar pelos enfermos, disse,
eu vou orar pelos enfermos, porque eu tenho ordem do Senhor para colocar-me manos e sarar toda e qualquer enfermidade. Sabe o que disse o pastor da igreja naqueles dias? Disse, aqui na nossa igreja, não. Aqui ninguém fica colocando a mão na cabeça de ninguém para curar. Essa mesma igreja, que em 61 rejeitou o restinho que estava chegando, hoje anda correndo atrás. Ela mantém as portas abertas o dia todinho com as outras. Parece que estando endividada. Quando tu vê um comércio que está com a porta aberta toda hora e vai até alta hora da noite, é muita conta para pagar. É assim que vive as igrejas hoje. É a porta aberta e mais uma banca lá na frente, a banca da fé do pai não sei o que lá, vendendo. Estão falidas. Falidas. Mas veja o que o profeta está dizendo aqui. Eu chamei a atenção para mostrar isso aqui. Olha como ele coloca aqui. Veja o que eles fizeram. Eles fizeram como o restante das igrejas. Eles correram a conquista. Temos que ser deputado, temos que ser vereador, temos que ser senador, temos que ser presidente da república, temos que ser prefeito. Os crentes, os pastores, muitos pastores se dizendo pela fé eu deixo de pastorear para ser deputado. Pela fé, eu sou um homem de fé. Eu vou deixar de evangelizar para ser um legislador. E sabe o que os crentes dizem? Amém. Dizem, os crentes dizem, veste a camisa e vão para a rua pedir voto. Não tem coragem de ir para a rua pregar o evangelho, mas fazer campanha para esses indivíduos que se dizem pastores e ministros, fazem. Isso era o que as outras faziam. Isso é que a igreja mãe sempre fez. Agora nós temos outra comissão. A nós foi dada a comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. São comissões totalmente diferentes. Eles fizeram o que os outros fizeram. Correram a conquista e se organizaram. Deus levantou um movimento no Brasil por Gunnar Wing e Daniel Berg, chamado Sociedade Apostólica. Sociedade Evangélica Apostólica. Esse foi o nome desse movimento que tem aí. Essas igrejas aí que tem agora, a igreja mãe brigando com a igreja pai, igreja filha brigando com a igreja mãe, é uma confusão de briga de família, né? Sociedade Evangélica Apostólica. No dia da ceia, Gunnar Wing, Daniel Berg, Nelis Nelson, sabe o que eles faziam? Tomavam a ceia com pão asmo e vinho puro. Não era com que suco, não. E nem compravam o pão na padaria. Eles mesmos faziam o pão. E quando terminava a ceia, Gunnar Wing, Daniel Berg e os demais se cingiam com uma toalha e lavavam os pés um dos outros. Depois beijavam o pé do seu irmão. As irmãs lavavam o pé dos irmãos. Então você diz, o que aconteceu? Por que não faz hoje? É que a igreja cresceu. É muita gente. Psiu. Psiu. Muito dinheiro. Naquele tempo a gente ia para a igreja de tamanco. Os pastores só tinham um sapato e um paletó. O papai, por exemplo, foi pastor 63 anos, pastor José Ferreira Ribeiro, pastor durante 63 anos, viveu décadas com um paletó, que o irmão Pacífico tinha dado para ele. Ele trabalhava rachando lenha num rio chamado Araraiana. Ele ia de Ponta de Pedras, atravessava o rio de Ponta de Pedras, o rio Marajó, pegava os campos, viajava para lá 1 hora, 2 horas, não estou seguro, em torno disso, né? Com o tio Cinda, depois já com o Jaspe, que era um jovem. Passava a semana rachando lenha. O pastor. Quando era no final de semana, vinha para a cidade,
Pegava o paletó, só tinha um sapato. Quando foi para inaugurar o primeiro templo em Ponta de Pedras, o sapato não tinha sola. Ele foi para a inauguração do templo só com a casca em cima, de meia, e aquele negócio em cima e um fio na ponta amarrado. Não tinha mais a parte de baixo. Mas nunca foi candidato, nem a ser feliz, porque ele era feliz. Não foi candidato a nada, porque ele já era eleito. Papai nunca esteve na porta de uma prefeitura para receber nem um copo com água. Alguns políticos iam lá pedir oração por ele, mas ele... Pastor Alberto do Espírito Santo Pereira viveu 60 e tantos anos no Marajó, remando, nunca andou numa embarcação motorizada. Alberto do Espírito Santo Pereira nunca andou numa embarcação motorizada, nunca. 60 anos de pastor no remo. Já está no céu. Um evangelho totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe o que eles fizeram? Se organizaram, fizeram pequenos ismos, floresceram e daí romperam a fraternidade. Romperam a fraternidade. Aí surgiu convenção para cá, nós estamos com 128 convenções aqui em Belém do Pará, só das assembleias. 128 convenções de pastores. Isso não é coxa de retalho, não. Não tem retalho para fazer uma coxa dessa. E cada uma combatendo a outra. E se você observar, eu parei, foi aqui, desculpa ter voltado ali atrás. E se você observar os batistas, foi isso que eu ia chamar a atenção. Os batistas, os presbiterianos e as demais denominações tradicionais apanharão isto. Eu nunca esqueci, eu estava num congresso de adolescente em Castanhal, da Igreja Quadrangular, e após eu ter falado, foi chamado o ilustre pastor, que era um eminente jornalista, comunicador aqui em Belém, Jerônimo Filho, para falar depois de mim. Qual foi a minha surpresa? Pastor Jerônimo Filho nasceu presbiteriano, Adna, você que conhece muito bem a doutrina, nasceu presbiteriano, viveu presbiteriano, exerceu o ministério dele a vida toda presbiteriano. O impacto que eu sofri quando o ilustre reverendo Jerônimo Filho, que está no céu agora, tomou a plataforma, quando foi dar sua saudação, já deu a saudação em línguas estranhas. Presbiteriano, que há minutos atrás os assembleanos achavam que era um pós-escrito, que não tinha salvação para eles, que são batizados por aspersão, alguma coisa assim. Isso não tira teu sono? Isso não te incomoda? Corre o risco de alguns de nós que se diz crente da mensagem, usamos mais a língua para falar dos outros. É uma questão de reflexão. Batistas e presbiterianos e as outras denominações apanharão isto. E os pentecostais ficam discutindo, brigando, e vai embora, e os outros vão. Tem coisa que eu falo com muito juízo. Eu sempre digo que eu não posso ser honesto, mas eu sou justo. Por falta de justiça, eu não vou para o céu. E se eu chegar no inferno, eu vou dizer para o Satanás, que me quiser aqui, eu vim para cá. Mas duas coisas vão acontecer. Eu vou continuar sendo justo e continuar amando a Deus. Não mudo.
Eu não dei conta de ser honesto como eu deveria ser, mas eu sou justo. Nós não temos igreja hoje no mundo que consiga ter, como se diz, mais peito para ser igreja lá fora do que a igreja universal do reino de Deus. Ela não dá conta de ostentar o nome que tem. Pelo menos em Portugal não pode. Lá é a igreja do Espírito Santo, do santuário. É proibido você ser universal do reino de Deus. O governo não aceita. Na Bélgica, tem muitos países que não aceitam como universal. Mas é a mesma coisa, o movimento é o mesmo programa de rádio, mesmo programa de televisão, eles têm televisão em todos os países. Agora mesmo, cheguei em Guiné-Bissau, na África, lá, eles estão lá. Com televisão e tudo. As outras denominações estão escondidas em algum morrinho por ali. A Universal não, está na praça principal. Falar isso, estou falando questão de justiça. Uma igreja que faz poucos meses que saiu de dentro de uma funerária. Em 77, quando o profeta William Branham disse, eu vi que em 77 tudo ficaria escuro. Era como se o mundo acabasse. Eu só sentia um cheiro assim de combustível, de gasolina. Ao meu ver, o mundo acaba, a religião vai fenecer. Feneceu. De 77 para cá, o evangelho é uma coisa muito estranha. Surgiu um movimento chamado gospel. Vocês já ouviram falar? Se não viu falar, qualquer dia vai aparecer por aqui. Dá para chegar aqui no Brasil. As músicas gospel, os movimentos gospel, e etc, etc, etc. Vai chegar, vai chegar. Lá pelo Paracuri já tem, ali por Icoraci já tem, vai chegar por aqui. Baratear o evangelho. É o evangelho agora sem valor, o evangelho barato. O evangelho insignificante. Que você pode ser cristão de qualquer forma. Do jeito que você quiser. Tem igreja para todos os gostos, pregador para todos os gostos, inclusive pregadoras, tem tudo. Um evangelho relaxado, mas eu garanto a vocês, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não se corrompe. Ele continua o mesmo evangelho. Por isso Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder de Deus. Não é o poder de Deus para ganhar dinheiro. Está vendo a diferença de um pregador do genuíno evangelho para o pregador de um falso evangelho? É o poder de Deus para a salvação e não para a prosperidade financeira. É muito parecido, mas se você não prestar atenção, não arregalar bem os olhos, você pensa que é a mesma coisa. Não é. Porque o evangelho de Jesus Cristo tem uma outra direção, uma outra finalidade. Se ele te quiser com dinheiro, ele vai te dar. Se ele quiser você sendo uma pessoa próspera, ele fará. Agora, volta de novo aqui. Nem sempre a prosperidade é sinal de aprovação de Deus. Há muitas pessoas prósperas porque Deus não está com ela. Nem sempre a prosperidade é sinal de aprovação de Deus. Há muitas pessoas que vão bem na vida financeira, até mesmo na vida familiar, mas Deus está fora daquilo. Davi chegou a perguntar, Senhor, o que acontece? Os ímpios prosperam, as ovelhas dos ímpios só dão cria fêmea, as minhas só dão macho, o meu rebanho não floresce. Por que, Senhor? E disse, Davi, te acalma. Porque se tu insistir com isso, tu vai começar a sentir dores. E disse, eu sentia dores, parece que meus ossos estavam se quebrando. Eu comecei a perceber que eu estava me destruindo. Aí eu entrei no santuário do Senhor, aí entendi tudo. Que ele estava engordando para o dia da matança. É porque aquilo é o único prazer que ele tem. Não condene o fumante por ser fumante. Não condene o ébrio por ser ébrio. O profeta chega a dizer, não condene a prostituta
por viver na prostituição. Ela não escolheu aquilo, ela não nasceu para aquilo, nem pediu aquilo. Ela foi acidentada. A exemplo de Raabe, ele cita Raabe. A exemplo de Raabe, a prostituta. Raabe se tornou prostituta para sustentar os seus pais, que eram deficientes. Muitas das vezes aquilo é a única coisa que a pessoa tem. Ela não tem outra. Ou ela continua fumando, ou se confina em casa e não sai mais de casa. Ou ela continua bebendo, ou ela não fala mais com ninguém. Ou ela continua numa vida devassa lá fora, ou ela se suicida. Então quem é você para decidir o destino dela? Não julgue a pessoa por aquele quadro que ela está vivendo. Vigie você. Você é que tem que saber qual é a sua posição. Ficar numa posição de destaque, que você possa estender a mão e tirar o seu irmão do buraco. Pondo-nos ao lado de Jesus, 128. Não vai você pegar a estaca e acabar de enterrar esse companheiro. Ele já tem tudo, o diabo tem tudo contra ele. Não vai você acabar de enterrá-lo, é sua obrigação tirá-lo do buraco. Os batistas, os presbiterianos e as demais denominações tomaram posse disso. E o que sobrou para os demais? Isso só tem uma saída agora. Deus é capaz de dessas pedras levantar filhos de Abraão. Nós deixamos escapar isso. E isso desunificou. Nós desunificamos o corpo de Cristo. Nós somos responsáveis por esta desunião. Esse fragmentamento de denominações pelo mundo, essa confusão religiosa que há, são os pentecostais os culpados. Foi eles que deixaram isso acontecer. Não seguraram o que Deus tinha dado a eles. Quiseram ser igual aos demais. Não deu certo. Senhores, senhoras, falo há 50 anos atrás e falo no dia presente. Houve um tempo que as pessoas não se convertiam ao Evangelho, como se diz, não aceitavam Cristo como Salvador, não era pela pregação, não era o quanto o pregador ostentava a Bíblia, o quanto batia, o quanto dava murro. Era pela vida que os cristãos possuíam. Chegava-se a dizer, os romanos, os católicos, não leem a Bíblia, mas leem a vida dos cristãos. Passava uma irmã, sabe o que eles diziam? Lá vai a irmã, não era assim? Lá vai a irmã. Hoje, quando determinadas irmãs passam, como é que eles dizem? Será que eles sabem que é a irmã que vai passando? Talvez vai até com uma Bíblia. Mas é Bíblia também, até porque tem Bíblia de todo tamanho. Tem umas Bíblias pequeninas, tem umas maiorzinhas, tem umas, parece uma bolsinha. Elas andam, que é bem uma bolsinha que é para disfarçar mesmo. Chama a atenção do ladrão, mas não chama a atenção do pecador. É mais fácil o ladrão pensar que é uma bolsa do que uma pessoa pensar que é uma Bíblia. Vergonha. Depois nós fomos identificados pela Bíblia da capa preta. E o pessoal da capa preta. Da capa preta. Se tivesse um livro capa preta na mão, era crente. São os crentes. Agora não. É róseo. Até o Gonzaga já tem uma róseo. É lilás. É verde. Um dia até gracejei com o pastor Israel. Eu cheguei na feira do livro ali, aí estava lá a Bíblia do Papão, Bíblia do Leão. Para satisfazer todos. Bíblia da mulher, Bíblia da vovó. E na mensagem, senhores e senhoras, na mensagem foi a mesmíssima coisa. Eu vi o pastor Flávio
Pereira usa essa expressão. Eu me acheguei para a mensagem ali em Conde através do comportamento dos irmãos ali. Eu não entendia nada do que eles pregavam, mas pelo comportamento deles, eu sabia aquilo que estavam fazendo era verdadeiro. Deixamos escapar. Deixa o pai, meu sermão está muito fora, o que eu ia falar era um assunto muito longe disso aqui, mas eu fico com isso que já foi dito. Deus te abençoe, Deus te esforce, faça a tua parte. Nós não podemos corrigir o mundo, nem salvar o mundo, mas podemos cuidar de nós mesmos. Tem que cuidar de ti mesmo. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Tenha uma boa noite. Descanse nas misericórdias de Deus. Não deixe escapar nada da tua mão. Faz tudo que vier a tua mão para fazer. Faça. Faça mesmo. Faça mesmo. Tudo que vir a tua mão para fazer, vá e faça. Não deixe passar a oportunidade, como a jovem Cíntia deixou passar ali na Índia. Era uma obreira nota 10. Uma obreira nota 10. Mas ela só aguentou o primeiro ano de faculdade. No segundo ano, ela procurou o pastor Estives e disse a ele: sinto muito, pastor, eu não dou conta mais de participar do grupo juvenil, porque eu não suporto a vida universitária. Me entenda, eu não vou deixar de frequentar a igreja, mas participar ativamente como eu participava, não. Me tire do grupo de evangelismo e do grupo de visitação, mas eu vou continuar vindo à igreja, eu não vou negar a minha fé. E Estives disse a ela: filha, você foi chamada para quê? Ela disse: quando eu souber, eu lhe respondo. E entrou o ano seguinte, e Cíntia nunca mais fez nada, nem na Operação André, nem na Missão Dorcas. Até quando teve a infelicidade de sofrer um acidente. E nesse acidente, ela perdeu as 2 pernas. E voltou à igreja numa cadeira de rodas. Estives, tomando conhecimento do estado de saúde dela, desceu. Oh, Cíntia, que pena. Você era uma moça tão ágil, tão pronta, tão dinâmica. E agora nessa cadeira de roda, ela disse: eu preciso responder a pergunta que o Senhor me fez naquele dia. O que eu faria daquele dia em diante? Eu vim dizer ao Senhor que agora eu sou evangelista. Mas sim, você agora é evangelista? Sim. Agora eu tenho tempo suficiente, porque eu vou de paragem em paragem, levando a minha cadeira e passando os folhetos para todos. E na faculdade não tem quem rejeite um folheto meu, que todas as pessoas chegam comigo: oh, que pena, você nessa cadeira de roda. E eu, pá. Agora eu me tornei uma ganhadora de almas para Jesus. Faz o que vem à tua mão. Não deixe escapar. Não deixe esvair as tuas oportunidades. Há muitos de nós que gostaríamos de hoje poder ter tempo e oportunidade de fazer alguma coisa. Mas a gente deixa passar. Não cantamos, não participamos, não oramos, não apoiamos, achando que estamos fazendo uma grande obra para nós. E deixamos de fazer a obra do Senhor. Louco. Esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado?
para quem será? O meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem, diz o Senhor. Deus fala, o teu coração fala, e Deus fala, senhores, Deus fala. E eu já disse muitas vezes para vocês, não espere ouvir Deus falar no teu ouvido, por mais que você admita ou entenda que Ele está falando no teu ouvido, mas Ele fala é o teu coração. Tu tens um ouvido no coração como tu tem olhos no coração. Paulo diz que nós temos olhos no coração. Você tem ouvidos. E eu garanto para vocês, Deus fala. Porém, infelizmente, às vezes só na hora da dor, da adversidade, é que a gente descobre que era Deus que estava falando. A gente fica ouvindo tantas vozes, que a gente não, acho que Deus não falou. Mas eu digo a vocês, Deus fala. Ele diz para ti, para, vai, fica, direita, esquerda. Atentemos para a voz de Deus, porque chega uma hora que Deus para de falar. Repito o que disse acho que na quarta-feira. Houve um tempo que Saul se desviava de Deus, mas depois Deus se desviava de Saul. Agora era Deus que estava se desviando dele. E nunca queira sentir-se uma pessoa sem a presença de Deus. Mantenha-se pecador. Não tenha medo de ser pecador. Não tenha medo de ser pecador, de ser pecadora. Não, não tem medo não. É uma forma de você encontrar Deus. Deus não morreu por anjos. Deus não morreu por justos. Deus não morreu por salvos. Deus não morreu por piedosos. Deus morreu por pecadores. E diz o profeta William Branham, se você não é pecador, é porque Deus nunca fez nada por você. Se você não é pecador, se você não peca, é porque Deus nunca fez nada por você. Você não tem nada com Ele, nem Ele com você. Vocês são estranhos. O compromisso dele é com o faltoso. Então, não tenha medo de ser faltoso. Não tenha medo de ser pecador. Tenha medo de ficar longe dele. Capte o que eu estou dizendo para vocês. Tenha medo dele não mais falar contigo. Dele nunca mais dizer, arrepende-te. Volta, filho rebelde. Onde é que está escrito? Volte, santos. Volte, justos. Voltai, ó filho rebelde, e eu sararei as vossas rebeliões. Onde é que está escrito? Vinde a mim os fortes. Vinde a mim os poderosos. Vinde a mim todo fraco, todo oprimido, todo debilitado. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Que nem vou dizer para vocês que sou todo poderoso, eu vou dizer para vocês que eu sou humilde. Você precisa conhecer esse Deus e deixa de viver através do Deus que tu conhece. Nós somos infelizes quando nós temos um Deusinho à parte. Nós caímos nessa desgraça de ter um Deus à parte. O Deus da minha família, o Deus dos meus conceitos, o Deus da minha igreja. O meu Deus é assim. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus.
É você que tem que se encaixar com o Deus do céu. Não é Ele se encaixar com você, ser um Deus à sua moda, na sua visão. Não rejeita a oportunidade, irmão, de acender uma vela para Deus. Na mensagem era de Sardes, aquele que der um copo com água fria a um dos meus pequeninos, tem um espaço no milênio. Não tem espaço na noiva. Ele não é salvo por eleição, nem salvo pela graça. Ele é salvo por aquela obra. Ele vai ao milênio. Não perde galardão. São vários grupos que estarão no milênio. E um desses são aqueles que não atrapalham o cristão passar. Não coloca tropeço. Não coloque tropeço no caminho do teu irmão. Diz o irmão Brana, passa a bola. Você não consegue? Passe a bola. Dê a bola, lance a bola. Trabalhemos como equipe. Não atrapalhe a Deus. Se atrapalha a Deus quando atrapalha o seu irmão. Você deve amar a Deus como você ama o seu irmão. Se tu não ama o teu irmão que vê, como tu podes amar a Deus que não vê? Somos hipócritas por princípios, somos hipócritas por ordem, somos hipócritas por escolha. Eu quero ser hipócrita. Se tu não ama o teu irmão, não reverencia o teu irmão como tu reverencia a Deus, tu estás fora do conceito de Deus. Ama o teu próximo, mas só ama o teu próximo como tu te amas. Vê o que tu queres para mim, para ti, para depois tu querer para o teu próximo. Faz esse exame. Se fosse eu, se fosse a minha filha, se fosse o meu neto, a minha neta, como eu me comportaria? Porque preferencialmente o diácono tem que ter filhos. Não que uma pessoa não possa servir no diaconato sem filhos, mas como pode uma pessoa que não tem filhos ter tanta habilidade para cuidar de filho alheio? Eu questiono isso com meus nobres reverendos da Igreja Católica, lembrando que nunca levou a mulher a uma maternidade. Como é que vai entender disso? Nunca levantou de noite para balançar a rede, ou ali em torno do berço de uma criança. Como pode esse homem entender disso? Um homem que nunca teve uma mulher em casa vai entender dessa vida. É diferente daquele que cuida de criança, que muitas vezes é pai e mãe. Daquele que cuida do idoso, da idosa, daquele que vai ao leito do hospital, não como enfermo, mas como acompanhante. Tenhamos piedade, misericórdia do acompanhante. O acompanhante muitas vezes sofre mais do que o paciente. Mas como você vai entender isso se você nunca esteve lá? Não teve dor de parto? Como você vai entender? Você nunca caiu? Mitizai dizia, só sabe a luta para se manter de pé quem já caiu. Você nunca caiu. Por isso não valoriza aquele que está em pé. Tu nunca caísse? Como é que tu sabe a luta que o indivíduo passa para se manter em pé? Mas se você pisa no cacho de banana, numa parte escorregadia, exemplo da experiência que tive
em Cuba, escorregar com um tênis na calçada lisa e cair para trás, ser amparado por outras pessoas. Você nunca escorregou, irmão? Irmã, você nunca escorregou. Mamãe, filhinha, não zomba da mamãe. A mamãe está passando por isso porque ela já escorregou. Você nunca foi tentado, você nunca foi tentada. Você não sabe nem o que é tentação. Você não sabe que é na profundeza da tentação que Deus dá o escape. Deus dá o livramento junto à tentação. Você não tem livramento, você nunca foi livrado de nada, você nunca foi tentado. Jesus pode dizer, vocês foram fiéis a mim em todas as minhas tentações, porque Jesus foi tentado em tudo. Vocês, meus apóstolos, foram fiéis a mim em todas as minhas tentações. E como se diz, e Jesus não foi tentado a comer algodão doce. Jesus foi tentado em tudo. Então Jesus poderia saber, por isso que ele é um socorro bem presente na hora da angústia, porque ele sabe quando você está tentado, quando você está cambaleando, balançando. Enquanto você estiver cambaleando, enquanto você estiver escorregando, enquanto você estiver em dificuldade, lembre-se, você vai bem. Se você quiser saber o dia que a coisa está ruim para você, é quando você pensar que você não tem problemas. Eu não tenho problemas. Eu não tenho. A minha família não tem. Ninguém pode apontar o dedo para a minha família. Fique certo. O perigo está à porta. Você não está preparado para se defender. Se o valente soubesse a hora que vinha o destruidor, ele fecharia a casa, minaria. Ele se prepara para enfrentar aquilo. Mas se ele acha que não tem problemas, ele não sabe quando vai ser assaltado, e muitas das vezes aquilo vem como uma enxurrada, vai e leva aquela casa, porque ele não está edificado na rocha, ele não está edificado em Cristo, está edificado na moral, está edificado naquilo que ele fez, naquilo que já realizou. Deus não julgou Israel pelo que Israel fez. Deus queria saber o que Israel estava fazendo, tanto no positivo como no negativo. Deus quer saber o que você está fazendo hoje. Amados, não deixe escapar isso pela tua mão. Você já fez? Amém. Você está realizando? Amém. Mais uma confraternização. Nós vamos sair melhor dessa confraternização? Ou vamos continuar com os mesmos vícios? Sempre com os mesmos vícios. Vamos só fazer mais uma festa? Vamos colocar uma capa, mudar o paletó, uma camisa, colocar uma camiseta, para demonstrarmos que somos diferentes, que estamos melhores. Esse evangelho, essa capa, essa túnica, isso não intimida Satanás. Satanás é real. Satanás não brinca de ser Satanás. Diabo não brinca de ser diabo. Ele sempre será diabo. Quando ele se apresentou a Jesus, ele se apresentou a Jesus. Ele veio em encontro de Jesus. Jesus disse, lá vem o príncipe das trevas, que é o príncipe deste mundo. Mas nada tem em mim. Vamos agradecer ao Senhor Jesus.